Reta final de Big Brother Brasil, chegamos à última semana de jogo em si, né? Última prova do líder, última formação de paredão da forma convencional e vamos falar também um pouquinho nessa nossa conversinha, um pouco do que rolou nessas duas últimas semanas, né? Que a gente acabou não gravando e tal, então a gente vai dar só uma pinceladinha. Então, hoje, pro papo ser rápido, eu trouxe aqui o Lucão, que vocês pedem sempre, né? Sempre que ele vem a sucesso, então... Lucão, seja muito bem-vindo. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo aí ou escutando, seja no seu transporte público, seja onde puder. Tamo junto e vamos embora, tá acabando essa desgraça. Tá acabando, meu amigo, finalmente. Estamos aqui no 12º episódio de Surtos Coletivos, então significa que nós estamos, sei lá, na 14ª semana de jogo, 14ª, eu acho, semana de jogo, por aí, não sei, tô perdido no tempo, mas eu acho que é isso mesmo. Então... Lucão, seguinte, vamos trocar um papo primeiro sobre as eliminações passadas, porque, meu amigo, a gente teve saída de Samira, tivemos a saída de Cunhaporanga e tivemos agora a saída da Panquequinha, né? Então vamos falar por ordem aqui de saída. O que tu tá achando da repercussão da saída da Samira, né? Porque uma sensação que eu tenho é que a galera tá pegando meio pesada, assim, com a Samira, né? A gente viu aí uma ação que teve, se eu não me engano, no Caldeirão com Hulk, né? Caldeirão com Hulk não, como é? Domingão com Hulk. Esse é não, Domingão com Hulk, que eles trouxeram o Lindolfo, né, pra falar com ela e tal. Só que quando anunciaram que ia ter uma ação com a Samira, a plateia vaiou, cara. Foi preciso a produção lá do programa pedir pra não vaiar, pra aplaudir e tal. Porque a galera pegou pesado. Eu tô sentindo que a internet tá pesando a mão na Samira e tá esquecendo de uma galera que merecia sim ter a mão pesada, né? Por exemplo, ninguém mais fala de Solange Couto, né? Inclusive, sentiram pena aí da Solange Couto na entrevista que ela deu falando que não teve apoio da Globo, não teve apoio de ninguém, não sei o quê. E na Samira estão descendo o sarrafo, né? A Samira, ela teve uma última semana, né, que foi um pouco desastrosa pra parte da imagem dela mesmo, né? Porque ela se desesperou, né? Eu acho que a gente falou, inclusive, na minha primeira participação, eu falei um pouco que eu acho que ela tava bastante desesperada pra chegar no top 10. Top 10 pra ela, só pra receber o prêmio dela, tava ótimo. Então, quando foi passando mais pra frente, pra ela foi lucro, né? Ela foi vencendo, ganhou algumas boas boladas aí, uns dinheirinhos que dava pra ela ganhar, mas ela acabou ficando muito prejudicada porque justamente ficou tentou fazer aquele jogo duplo, aquele jogo de sobrevivência, e a gente sabe que Big Brother é assim, se você não se posiciona, você acaba tomando dos dois lados, né? Mas eu acho assim, cara, um personagem fantástica, carisma puro, assim, eu me divirto muito com as coisinhas que ela posta. Aquela carinha dela de não ser muito ela é meio exótica, né, o rosto dela. Então, assim, tudo dela vira meme, é muito engraçado, cara. Tipo, ela fazendo a dancinha da menina que foi campeã da patinação do gelo, ela sem entender que o Hulk tava falando com ela. Cara, tipo assim, foi muitas coisinhas bestas, assim, que você vê, mas que ela consegue entregar muito bem. Então, assim, eu acho uma pena, porque as pessoas têm, é o que eu mais falo, assim. Tirando algumas pontuações de coisas muito graves que acontecem lá dentro, como é o caso da Solange, que falou umas barbaridades absurdas, ou do falecido Pedro aí, que passou por... Enfim, nem gosto de falar. Mas, cara, ela jogou, tá ligado? Ela tentou jogar. Se é legal, se não é, bicho, acabou, saiu da casa, ela é outra pessoa, já é uma pessoa diferente. Então, as pessoas têm que separar um pouquinho, eu acho. É meio triste. Eu acho que é meio a mesma reação da galera que jogou pedra lá nos atores que fizeram o vilão de Senhora do Destino, né? De Laço de Família, sei lá. Do Marcos do Laço... Do Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas, né? Bateram no ator na rua, velho. Tipo... A galera que não sabe meio diferenciar, apesar de não ser ficção, né? Mas que não sabe diferenciar programa de vida real, né? Perfeito. Então estão jogando lá. E assim, tipo, a gente vê gente fazendo coisas que eu espero que não aconteçam no dia a dia, né? De tentar passar por cima do outro, de tentar tirar a pessoa do sério, ou ficar tocando em pontos muito específicos, assim, tipo, pintando a pessoa de uma coisa que não é. Então, assim, cara, dentro lá você vai jogar com quem tá aqui fora, né? Então, eu acho que na vida real as pessoas meio que não vão tão a ferro e fogo assim, e tem que respeitar. Eu acho que o único participante, né, que provou que
é exatamente igual dentro e fora do Big Brother é Davi Brito, né? Davi Brito provou ser um maluco absoluto dentro e fora da casa, né? Pior, cara, que eu tenho a impressão de que ele saiu e ele piorou, assim, drasticamente, porque ele não soube lidar. Ele não, sabe, foi muito fora da curva dele. Eu queria muito, assim, conseguir ter um tempo para analisar o fenômeno do Davi Brito, porque lá dentro ele era uma pessoa que, além de todos as valências que fizeram ele vencer, né, que era um cara muito verdadeiro, né, muito... Enfim, tinha suas boas valências, mas um cara muito simples, né, mano? E um cara simples, com dinheiro, com um escopo absurdo que a Globo deu pra ele, uma projeção, né, inimaginável. E aí o cara se torna, sei lá, o personagem mais famoso do Brasil, se juntou com a família dele que também não tinha uma boa cabeça pra lidar com isso, e o cara hoje em dia está aí dizendo que se ganhar do Bambam na porrada vai pra África. É um maluco. E quem viu o vídeo dele treinando o boxe, né, lá com um saco de pancada, se babando, e nossa senhora, e assim, uns socos abertos, assim, né, uma coisa, a grande sequência, né, pra quem aí é das artes marciais, já deve ter treinado em algum momento essa sequência, que é gancho, 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 cruzado, 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 É cruzado. quase um abraço, né? É só isso, assim. Cruzado, 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 gancho, 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 e é isso aí. E essa é a grande sequência da Davi Brito, e é assim que ele espera ganhar uma luta de boxe. A gente tem que falar, né, com o Fernando e com o Thiago pra chamar ele pro próximo acesso aí. Botar o meu sonho. Davi Brito. Meu sonho. Fazer uma luta dele com... uma luta com Titela. Pra mim, era a luta do século. Titela contra Davi Brito. E eu, irmão, sem brincadeira nenhuma, eu aposto todo o meu dinheiro no Titela, velho. Porque eu acho que o Titela tem a malícia das ruas, que o Davi Brito, apesar de ser ali claramente um frequentador do Carnaval de Salvador, eu acho que ele não suportaria o Titela na porrada. Isso aí mostra aí que a pipoca não forma bons lutadores, né? Forma bons porradeiros ali, pessoas que estão ali tentando, né, entrar ali no ritmo, mas precisa um pouco mais de técnica. Exatamente. Bom, vamos falar então de Cunhã Poranga, né? Cunhã Poranga que sai no paredão passado. Eu, particularmente, não gostei da eliminação dela. Eu acho que o jogo ele precisava ficar um pouco mais competitivo ainda até a reta final. Porque assim, vamos lá, não é uma surpresa pra ninguém, né? Não é um absurdo a gente dizer que a Ana Paula vai levar esse Big Brother. A gente tem falado isso desde antes do programa começar. Isso aí não é o que faz o programa ficar interessante ou não. Todo mundo sabe que o prêmio é dela. O que faz o jogo ficar interessante é o jogo ser jogável, né? O jogo ser competitivo. E aí, com a saída da Cunhã, ficou muito clara a disparidade dos grupos, né? Então, obviamente, no outro paredão iria o Jordana ou a Panquequinha, no outro paredão iria a Jordana ou a Panquequinha, quem ficasse, e aí no final só sobraria ali a turma do amor, né? Só sobraria Ana Paula, Tia Milena, Juliano e Boneco. Eu confesso que eu queria muito que o Juliano tivesse saído no paredão passado, porque eu acho que ia ainda trazer respiro nessa reta final, ia deixar o jogo interessante até a última semana, pelo menos vendo de fora, né? Vendo completamente sem ter essa noção dos números reais do que rola lá dentro. Eu acho que essa saída da Cunhã, ela dá uma desestabilizada até mesmo nas votações, né? Eu acho que a galera já até perde o interesse de votar, a galera perde o interesse de participar. Eu não fiz o Buzz Monitor, eu não fiz aqui o monitoramento das hashtags, mas eu acredito também que o assunto BBB deve ter caído um pouco mais, porque a galera vai voltar a falar mesmo do domingo pra terça, né? Acho que essa semana agora é uma semana morta de Big Brother. Eu na minha opinião, a Cunhã, né, nossa querida Marciele, porque eu toda vez confundo ela com Marciane, mas Marciele. Cara, a Marciele pra mim já devia ter saído há muito tempo. Eu acho que a gente tinha personagens mais interessantes pra ter sobrevivido até agora, que infelizmente o público não soube votar, né? Uhum. Inclusive a gente conversou em outros paredões, o Boneco tirou o Cowboy, tirou o Jonas, que eram personagens que eram legais pra você assistir. Tinha um embate ali com a Ana Paula e tudo mais. E a gente vê que chegou nessa reta final um cara que, da primeira vez que eu brinquei aqui, ironicamente, tava procurando o jogo pra ele, que não tinha, inexistente. A gente tava rindo
da situação em que ele se botava, em que ele, tipo, buscava um protagonismo que ele jamais teria. E ele tá top 4, cara. Ganhou hoje o líder. Ele provavelmente, se houver uma prova de resistência, eu não acho que os Eternos vão aguentar, certo? Eu acho que o boneco consegue se sagrar até no top 3, o que é um mérito pra ele, obviamente, soube sobreviver. Longe de mim dizer que é demérito do cara, mas eu acho que as pessoas não sabem assistir programa, eu acho que as pessoas não sabem se divertir, sabe? Vira muito essa questão de, tipo assim, de ódio, sabe? Tipo, eu quero tirar aquela pessoa, eu preciso que a Ana Paula se sinta confortável no jogo, esse cara tá tirando ela do sério, que é até uma coisa meio irônica, porque a Ana Paula é a pessoa que tira os outros do sério, então, tipo assim, é quase como se fosse assim, gente, a gente precisa que a Ana se sinta bem, gente, tipo, eu não sei qual é o nível da galera que é tão ficcionada nela, que pensa que realmente, assim, ela tá passando sofrimentos, passando coisas assim, e de fato, assim, beleza, fome, show. Ela tá passando uma fome, tá difícil. O próprio boneco aí teve atendimento na semana passada, né? Por conta de desnutrição, a gente supõe, né? O cara passou, sei lá, 40 dias na xepa, comendo, né? E até uma coisa que eu falava muito, mas tem festa, tem não sei o quê, e tipo, não pega toda a vitamina do mundo numa festa, né? E mais, né? Mais do que 40 dias, porque ele passou 10 dias, acho, na casa do quarto branco. No quarto branco, né? Antes ele tava na casa de vidro, depois ele foi pro quarto branco. Do quarto branco ele já chega ele chegou no VIP, mas aí logo em seguida ele vai pra xepa. E aí ele pega 60 dias, velho. 60 dias de xepa. O boneco tá com tanta fome que ele tava pedindo pro Edilson dar um pedaço de pau pra ele. Me deu pau, me deu pau. Entendeu? Tava morrendo de fome, cara. Mas assim, cara, então assim, passamos de semanas tirando bons jogadores, tiramos personagens. Eu vou até adiantar um pouquinho aqui a conversa, mas hoje saiu a panquequinha que é assim, gente, inimaginável, cara. Você colocar você tirar uma personagem que, tipo, não baixava a cabeça pra ninguém, uma pessoa que tem uma história de vida muito interessante. Que beleza, teve seus momentos do jogo que foram insuportáveis. Pode o Betinho aí, eu odiava ela num certo ponto. Mas, cara, a gente perdeu, cara. Perdeu um personagem, perdeu a chance de haver embates. Vamos perder a Jordana agora, que você quer, gostando ou não, é a pessoa que não baixou a cabeça em nenhum momento pra ninguém lá dentro. Então, assim, o que é que sobra? Sobra realmente uma festa da Ana Paula, Milena e Juliano. Você viu, por exemplo, a movimentação no próprio Twitter de queimação da Milena fortíssima por conta do negócio dos perfumes, né? A torcida da Ana Paula sabe que a Milena talvez a pessoa mais perigosa para tirar um possível prêmio da Ana Paula, então qualquer movimento bobinho que a Milena faça que deixa a Ana Paula meio que desconfortável lá dentro, já vira uma coisa, uma away gigantesca, assim, gente, não sei o que. Eu já vi, inclusive, um perfil, até tinha printado, o mesmo perfil que achou graça da Milena ter peidado na cara do Jonas, ficou puto porque a Milena peidou no canto que a Ana Paula tava, e a Ana Paula ficou não sei o que, aí tipo a pessoa tava assim, kkkk, a Milena é demais, ela peidando na cara do Jonas, aí depois, gente, isso não é engraçado, isso não sei o que, tipo, entendeu? São coisas assim que a gente vê que virou essa não vou falar a palavra máfia não, mas virou uma movimentação, uma organização para causar esse tipo de situação para outros participantes, que eu acho que não deixa o programa interessante, não deixa o programa saudável, sabe? Inclusive, eu acho que é uma coisa que poderia ser... Eu acho que esse ano eles fizeram aquela parada dos perfis não poderem fazer mutirão, né? Os perfis dos seus próprios participantes fazendo para outros participantes. E a equipe da Ana Paula meio que cagou pra isso. Todo negócio tinha uma coisa... Inclusive, tem um episódio de gordofobia que meio que foi pra cá do caralho, que foi do Babu, né? O paredão do Babu, botaram a Ana Paula na frente e só a barriga do Babu naquele meme que teve, né? Que beleza. A gente fazer meme, tudo certo, mas uma equipe que é uma assessoria pega mal, né? Uma pessoa que é padrão, loira, bonita e tal, não sei o que, você botar um cara, enfim. Mas eu acho que foi um bebê marcado com esse tipo de coisa, sabe? De pessoas que, tipo, pra poder passar pela outra, tinha que meio que massacrar a outra ou queimar a outra demais, né? E a gente acaba perdendo personagens bons por isso, sabe? Por um cancelamento meio que forçado. Tipo, assim, tirando realmente as questões que eu até levantei aqui da Solange, do Pedro e tal, ninguém fez uma barbaridade, uma coisa que a galera, tipo, condenável, 100% assim e tal. Teve, obviamente, vários equívocos, gente falando besteira, gente falando não sei o quê, mas isso é uma coisa do jogo, é humano, né? A gente vai sempre tratar com a questão da humanidade, mas
Enfim, a gente vai vivendo desse jeito aí, até que alguém tome de conta do reality e bote uma moral. É isso. A gente até trocou uma ideia no episódio passado. Eu falei com o El, se eu não me engano. A gente tava falando sobre algumas possíveis soluções, né, para os próximos Big Brothers. E aí a gente levantou que a dinâmica da Fazenda, do voto para ficar, é mais interessante do que o voto para sair, né? Porque, enfim, evita esse lance do próprio mutirão, né? De juntar duas torcidas contra uma e enfim. Qual é a tua opinião sobre o voto para ficar? Tu acha que o BBB 27 seria uma saída pra gente ter um jogo mais competitivo? Eu acho que eu falo isso todas as vezes que eu venho aqui. Eu falo sobre isso. Porque assim, cara, é o que eu falei. Eu falei isso no primeiro que eu participei, que eu falei sobre essa questão aí de voto para ficar. Porque justamente você coloca a planta em evidência. Tipo assim, você coloca até os próprios participantes na função de conquistar o público. Se eu não tiver o apelo do público, eu saio. Se eu não tiver minimamente um pouco de personalidade, se eu não jogar, se eu não tiver uma parada que cative, eu vou ser eliminado. Por exemplo, a questão, por exemplo, da Ana e do Juliano estarem juntos no paredão. É muito desproporcional. O Juliano, além de ter o apelo de estar junto com a Ana Paula desde a hora que ele se tocou com a Ana Paula na favorita, ele tem apoio de uma turma que é absurdamente forte. Pô, Juliette, Marina Sena, sei lá... Anitta, sabe, essa galera toda vai voltar e, tipo assim, você tá lascado nisso. Só que tem um porém. Se o Juliano tá do lado da Ana Paula e eles são da mesma equipe, a pessoa que tá contra ela vai ter uma torcida boa. E a torcida da Ana Paula e do Juliano vai se dividir, porque eles são dois personagens, não são o mesmo, né? Então, assim, você acaba dando oportunidade para o terceiro cara que tá nessa parada aí, que se for vilanizar aqui entre eles, ter a chance de brigar. Porque sempre vai ter A ou B no Big Brother. Nunca tem 3 vias. Você nunca vai ver, tipo, um terceiro, quarto também tem sua galera. Muito difícil. Então, se forma lados, os dois lados vão brigar. E se tiver uma terceira pessoa ali que não tá brigando, não tá fazendo nada, ou não tem nenhum tipo de expressão dentro do jogo, a pessoa sai. Então, tipo, é muito mais saudável pro jogo, é muito mais interessante. Pra gente que vota, faz sentido, porque a gente vai, tipo assim, poder brigar com algumas armas que a gente pode ter, tá ligado? Tipo, sei lá, imagina aí esse paredão agora da Jordana, Juliano e Ana Paula. Não tem chance pra Jordana. Entendeu? Mas eu gostaria de dar uma chance pra Jordana, porque pra mim é uma personagem bem mais interessante do que o Juliano, por exemplo. Sim, total. Dentro da casa não tem nenhuma expressão. Além de ficar babanovo da mamacita, ele não faz nada. Então, poxa, que pena, né? Vai ver uma situação de eliminação, possível rejeição, tá ligado? Ela vai sair do programa, aí vai passar por uma via crucis de humilhação, passa pelo Gil do Vigor, aí passa pela Ana Maria Braga, depois vai pra um podcast, aí vai ter que começar, tipo, eu acho que a pior parte de todas é essa, rever as coisas que ela falou pra Ana Paula que não foram justas com a Ana Paula. Mas no dia que a Ana Paula sair, que ela vai ser vencedora, só vão falar das coisas boas dela. Ninguém vai falar das coisas ruins, entendeu? Porque ela vai estar vencedora. E também se falar de coisa ruim, que se for, eu acabei de ganhar 5 milhões, então eu tô tranquilo, tá ligado? Então é muito assim, é uma situação muito complicada, velho. Se não mexerem, eu acho que vai ficar muito... Vai ser sempre assim, sabe? Chegar na reta final, ninguém mais aguenta mais, ninguém assiste mais, ninguém fala mais sobre, sabe? Tipo, é muito delicado. Se o Dourado esse é o Golden, tem que dar um jeito. E não só nisso, né? Porque ele cagou o pau forte nessa edição. De fato, assim, em questão de organização, né? A gente viu que foi um Big Brother desorganizado, né? Desde o começo, as regras foram feitas no bambo mesmo. Vai acontecer tal coisa, mas na verdade no meio do caminho essa coisa não vai mais acontecer. O laboratório de Schrödinger, né? Que, enfim, lá aconteceu, mas não aconteceu. E aí, não, é porque a dinâmica do laboratório, na verdade, ela era para enganar os participantes da casa, para eles acharem isso, porque ia ter a dinâmica do quarto secreto, do paredão falso. Balela, mentira descarada, deslavada. Enfim, desorganizou. Ele viu que o Big Brother não ia precisar da dinâmica e não teve peito para dizer, meu irmão, olha, é o seguinte, vamos cancelar a dinâmica porque sentimos que não vai precisar, até as plantas dessa edição são minimamente interessantes, então não tem por que trocar.
não teve essa coragem. Porque, assim, exige coragem. Exige coragem o cara bater no peito e dizer, eu tanco essas plantas aqui. Pode deixar que eu tenho a dinâmica, eu vou cancelar essa dinâmica pra manter as plantas, porque eu acho que tá bom. Então, assim, vacilou, né? E já que a gente falou de rejeição da Jordana, eu acho que esse processo de rejeição, inclusive, ele vem acontecendo desde a semana passada com a eliminação da Marciele, né? Porque a oratória não, como é que é? A retórica da traição, né? Da amiga traíra, da talarica, ela tá em alta, assim, né? Onde a gente vê falando sobre isso é a Marciele tacando pau nela, dizendo que não quer ter amizade com ela aqui fora, que ela é uma talarica e tal, sendo que a própria Marciele, né, 24 horas depois da amiga dela sair, tava se agarrando com o Jonas, dizendo que não sentia mais saudade, enfim. E aí agora tem todo esse discurso pra cima da Jordana, que a Jordana é a talarica da vez. Eu não sei, eu tenho a sensação de que é tudo muito... Como o Big Brother ficou sem vilão, né, com a saída do Cowboy, com a saída do Jonas, eu acho que tentou-se criar essa narrativa, né? Tentou-se criar essa história da formação da nova vilã, né? Só que a motivação dessa vilã acabou ficando meio fraca. Vamos combinar, porque se o jogo dela é um jogo coerente, é um jogo que ela é respeitosa e ao mesmo tempo combativa com a Ana Paula, e não tem como a gente pegar e dizer que ela é estúpida, que ela é isso, que ela é aquilo, vamos botar que ela é talarica mesmo e vamos ver se o público compra a parada, né? Mas o Jonas ficar com as três, tudo bem, né? Agora ela ficar com o Jonas é que é o bizarro. Então, assim, de fato, eu concordo com o que tu disse. Eu acho que esse paredão, ele vai ser de prejuízos, assim, pra Jordana, muito maiores do que, enfim, se ela tivesse saído um pouco antes. Se ela tivesse saído naquele primeiro paredão dela, o prejuízo seria zero pra ela, assim. Talvez ela saísse com mais benefício do que prejuízo, né? Porque ela sai com a imagem da menina bonita da edição, então ela sai ali com as publis e tal, e talvez ela entre agora nesse hall das pessoas sem publi, né? Dos participantes sem publi, dos participantes com menos publi do que o Lindolfo, como disse aí o Chico Barney, né? Então, e eu acho extremamente injusto com a participação da Jordana. Jordana tem os problemas dela. A Jordana tem os problemas dela fora da casa. E isso aí é inegável. Só que dentro da casa ela foi uma baita jogadora. E tem um detalhe que muita gente deixa passar batido, mas assim, que é muito relevante na própria jornada da Jordana, com todas a sua como é que chama? Sua coincidência, jornada de Jordana, né? Uhum. Cara, a Jordana foi vítima de um assédio dentro do programa. É verdade. Daí já tinha esquecido disso, inclusive. E tipo assim, foi uma situação que no acolhimento, foi um acolhimento meio estranho, porque no começo realmente todo mundo acolheu ela, mas depois começou a virar quase como se fosse assim, e ela nunca tinha falado sobre isso. Começou a ter algumas falas problemáticas do Juliano sobre esse assédio, né? Sobre ela, inclusive, dizer que ela de usar de jogo e tal, sendo que ela nunca tinha feito isso antes. E você falou muito bem sobre essa questão da talaricagem aí. Isso aí é a validação de uma fala machista do próprio Juliano, de chamar ela de talarica como se fosse uma coisa, tipo... E o próprio Jonas falou, tipo assim, cara, mas o que tem a ver, brother? A gente não tava namorando, a gente se ficava na festa. Cara, o Jonas e a Maxiane, durante o dia, parecia duas pessoas amigas, assim, nem amiga, né? Nem amiga, tipo, ele nem tinha contato com ela. Então, assim, era uma coisa que era de carência, normal. Duas pessoas solteiras, bonitas, ficavam na festa, tudo certo. A minha saiu, a vida dela seguiu. Em nenhum momento ela foi pra bate-papo BBB falar, vou esperar o Jonas, porque o Jonas... Isso já aconteceu, inclusive, no programa. Da pessoa sair, não vou sair, vou esperar fulano. Aí fulano lá dentro ficar com alguém. Aconteceu, inclusive, do Big Brother, do menino lá, o careca que é do basquete, que era lutador. Esqueci o nome dele agora. Mas que ele namorava uma lourinha lá dentro, a lourinha saiu, ele começou a ficar com uma bichinha que foi até vice... É o Yuri, acho que é Yuri o nome dele. Ou outro nome, lembro agora. Mas assim, isso aí foi uma polêmica, porque a menina ficou esperando por ele, quando viu que ele ficou com a outra lá, ficou de boa e tal. E aí, tudo certo. Mas como a gente sabe que pra homem é completamente diferente a abordagem, você tem, por exemplo, um alemão aí que foi campeão, né? E ele fazia esse jogo de ficar com a menina, ficar com outra, ficar com ele. A Siri saiu, ele ficou com a fã. Então,
O Jonas foi premiado, saiu de boa, ninguém fala sobre isso, todo mundo gosta dele. Claro, é um cara que, enfim, não teve muitas coisas problemáticas dentro do jogo, mas tá aí fazendo público, tá fazendo tudo. Aí a Maciele vai ficar queimada, aí a Jordana, quando sair, também vai ficar queimada. Como é que é isso? Tipo assim, como é que você vai punir uma pessoa por gostar de, tipo assim, por querer ficar com uma pessoa lá dentro que é solteira, que não se amarrou com ninguém, e isso dentro do jogo você vai ficar picando a pessoa por causa disso? Tipo, gente, tipo, é uma coisa, é uma distorção tão grande da mente que eu tô vendo nessas coisas, que eu às vezes eu questiono a minha própria realidade. Se eu tô realmente na mesma realidade desse povo, se a galera realmente tá enxergando a mesma coisa que eu tô. Tá entendendo? Pra mim é a mesma coisa, por exemplo, da época do Big Brother da Amanda, né? Ó, o Sapato foi expulso por assédio. Na mesma noite que ele assediou a menina, a Amanda chamou a menina de marmita. Depois, o Sapato sendo expulso por assédio, tem uma cena que é a clássica de todos, que eles estão dançando em homenagem ao Sapato. Essa é pro Sapato. E eu fiquei tipo assim, gente, vocês vão premiar essa pessoa mesmo? É isso que vocês querem? É essa parada aí? Aí, tipo, uma fala que a Domitila fala, tipo assim, funkeiros, jogadores, tecnobrega, voltem pra Larissa sair, porque quando ela sair, vocês vão poder dar em cima dela. Virou, meu amigo, cancelamento mata a Domitila e papoca ela. Então, tipo assim, é muito distorcida a coisa. E eu entendo que é parada de torcida, assim. Eu entendo que a torcida, tipo, vai tentar advogar pra um lado e vai fazer com que o outro, né, pareça pior do que é. Só que nessa edição teve a adição das páginas de fofoca imparciais, que eu acho que foi uma das coisas que mais prejudicaram, inclusive, assim. Porque você tinha que, até um certo tempo, eram como é que chama? Criadores de conteúdos imaculados, assim. Por exemplo, o Dantinhas, ele postava cortes do Big Brother dentro do Twitter, né? Você às vezes assistia por ele, inclusive, e aí tá tudo certo. Só que aí, cara, eu não sei se foi nessa edição, porque eu não assisti a anterior bem, né? Da minha querida Renata, que inclusive conheci ela semana retrasada. Beijo, Renata. Sei que você assistiu o Devaneios, tamo junto. Mas assim, essa edição, eles estão fazendo assim, como eles sabem que eles são esse escopo da galera, eles são essa parada que a galera assiste. Inclusive, acho que tem muito mais audiência assistindo cortes de Twitter do que assistindo o programa de fato. Eles descobriram isso no negócio, brother. Tipo assim, eles pegaram uma personagem que... Aí você diz se acredita ou não, mas eu acho que bem assessorada, que era a Ana Paula, e fizeram o programa ser sobre ela. Situações em que ela dizia que ela não gosta que falem sobre religião, que não falem sobre posicionamento político. Isso é uma pauta muito delicada pra mim, não gosto. Aí, tipo assim, dias depois ela tava com a camisa de candomblé, falando pro cowboy, como é que você é cristão e gosta de Halloween? Você é cidadão dos bons costumes, entendeu? Tipo, meio que pintando ele de bolsonarista. Então, ela mesma faz essas paradas e, tipo assim, essas coisas passam reto, sabe? Essas coisas passam, tipo, tranquila. Porque quando a gente vai tentar apontar esse tipo de coisa, inclusive é uma coisa que eu tinha reparado antes, qualquer corte que minimamente tá falando uma parada assim, aconteceu isso aqui, tem tipo 4 mil likes no máximo. Milena peidou, como é engraçado, tem 60 mil likes, assim, é muito disparo, assim, é muito absurdo. Mas eu não acho que isso é orgânico, eu acho que isso é justamente assim, pra poder até hostilizar quem torce pra outra coisa. Eu mesmo me senti hostilizado, eu falei, bicho, por que eu vou competir com uma pessoa que tem 60 mil likes num tweet que é só ela tomando água, assim, não sei o que fazer. Então, assim, essas pessoas, eu acho que quando forem sair do Big Brother, eu acho que o Cowboy tem um bom posicionamento, inclusive, sobre isso, é não abaixar a cabeça, sabe? É ver o que tá acontecendo mesmo, aconteceu, teve muita coisa estranha nesse Big Brother, teve aquela cena lá do Jonas com a Milena, que era aquela dinâmica que todo mundo falou que um ia pro paredão e o outro não ia, de repente o Tadeu falou, decidam-se. Mas se a gente não voltar, não, vocês precisam entrar em consenso. Mas Tadeu, e se a gente não concordar? Entre em consenso. Então, tipo assim, não foi o que foi falado pra gente. Então, assim, muita coisa foi passada pra assim, de produção desorganizada mesmo. Foi um programa muito estranho em todos os aspectos, em dinâmica, em prova. Teve aquela prova que foi Cowboy e Jonas, que era uma liderança em dupla, quando eles estavam já bem fragilizados. A gente até gravou sobre isso. Então, assim, foi tudo muito arquitetado pra ter jogo, porque já não tinha mais jogo desde sei lá, das quarta semana. E ao mesmo tempo arquitetado para também não ter aquele cancelamento bruto de alguns personagens que eles queriam manter. Solange Couto é uma, né? Não fui para nenhum programa depois da Maria Braga, né? Teve toda aquela
de tentar humanizar e tudo mais, e beleza, uma pessoa, é como eu falo, eu acho que tirando o Pedro ali, você não tem como tirar ninguém de monstro ou de qualquer outra coisa, não. As pessoas às vezes erram, falam as merdas e tudo mais. Mas é muito estranho, muito esquisito como o pessoal sai de lá com peso nas costas de, tipo assim, todos vocês foram Carol com K lá dentro e vão ser humilhados aqui na Ana Maria Braga. Entendeu? A própria Samira aí passou uma situação constrangedora. Ela finalizando o programa todo feliz e, tipo, a Ana Maria Braga com cara de nojo da cara dela, assim, tipo... Coitada da A Ana Maria menina. Braga meio que virou a carrasca da edição, né? Ela é a pessoa que bate o último prego do caixão. É. A bichinha tá meio já passou um pouquinho, né, Ana Maria Braga? Acho que ela tá Passou. descansada. Então. Não descansar de morrer, tá, galera? É descansar de se aposentar, de curtir o dinheiro que ela fez. Jogar um né? videogame, ela gosta muito de jogar videogame. Ficar em casa Então. jogando PlayStation, é isso. Cara, isso que você falou da comunicação, né? Do que a Ana Paula falou, né? Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. É muito interessante porque quando a gente fala de comunicação, as pessoas acham que comunicar é falar, né? É só falar, é o que você expressa. Ah, eu não gosto. Não gosto de usar política, né? Só que a partir do momento que você não usar política, não é você não chegar pra pessoa e você é bolsonarista, você é lulista, não é isso. Mas a partir do momento que você chega pra outra pessoa dentro da casa, você diz, olha, as políticas, a política educacional que a gente tem no país é por causa disso, disso e disso, a formação da cultura, enfim, a preservação da cultura acontece por causa disso, disso e disso. Isso é um ato político. Isso é um ato político. Mesmo que não seja um ato partidário, mas é um ato político. Então você não pode dizer que você não traz pautas políticas para dentro do programa, porque traz, muitas vezes. Eu não gosto de falar sobre religião. Mas a partir do momento que você ostenta uma blusa, e ostenta não de se vangloriar, ou de, enfim, mas ostentar de vestir, de portar uma camisa com um símbolo da sua fé, você tá sim fazendo uma comunicação. Não sei se eu posso considerar uma comunicação política, mas sim uma comunicação religiosa. Então você tá passando uma mensagem para quem tá te assistindo que você tem aquela fé. Cabe ao público se identificar ou não com a sua fé. E dentro dos limites do respeito, beleza, né? Beleza. O que você não pode cometer de jeito nenhum é intolerância religiosa. Você dizer que aquela religião ela é pior do que a outra, ou que ela é errada e a sua é a certa, você não pode fazer nunca. Mas também você não pode chegar lá e dizer, eu não falei, nunca falei sobre religião aqui dentro. Falar não falou, mas comunicou. Comunicou a partir do momento que você, né, se vestiu, que você deixou claro ali qual é a sua opinião. Então, a gente precisa cada vez mais entender e separar o que é comunicação e o que é fala. Então, assim, muita coisa nesse Big Brother foi comunicado, mas não foi dita. E isso é o que a gente precisa assimilar um pouco mais. E agora, acho que quando passar o programa, quando o prêmio já estiver na mão da Ana Paula e as coisas esfriarem um pouquinho, e a gente for analisar essa edição com um pouco mais de calma, com um pouco menos de clima de torcida, acho que as pessoas vão começar a perceber de caramba, a estratégia que a Ana Paula falou. E, sem exagero nenhum, eu acho que o papo de comunicação que a Ana Paula fez é pra cadeira de teoria da comunicação, é pra cadeira de semiótica, é pra um monte de cadeira de faculdade pra ser analisado mesmo, porque é papo de assessoria perfeita, assim. Eu acho que a Ana Paula ela foi muito bem assessorada. E isso é tão verdade que acho que foi essa semana, foi semana passada, saiu um vídeo dela conversando com a stylist dela, com a pessoa que pensou nas roupas que ela ia levar pro programa. Que ela disse algumas vezes que não pensei em programa, não foi nada armado. Ela fala que ela tava, nem tinha pegado, pegou qualquer roupa e foi-se embora pro programa. Só que aí saiu um vídeo desse dela falando. Então, se alguém recupera esses vídeos dela falando, vê que, né, o discurso ali tá incoerente nesse ponto. E existem algumas incoerências no discurso dela. Existem. Inclusive, um dos pontos é o ponto que ela bate na tecla sei lá, umas 4, 5 semanas, que é mais de 5 semanas até, que é o fato dela querer
dizer que a Jordana falou que ia tentar fazer papel de vítima, que na verdade foi uma conversa torta que o Juliano ouviu Samira errado. O Juliano e a Samira, né, ouviram errado e aí passaram a fofoca torta e tal, e ela tenta usar isso como arma, e quando ela sair ela vai ver que não foi nada disso, Porém, ela vai ser crucificada porque ela tá passando essa informação errada? De jeito Não. nenhum. Mas a Samira foi crucificada porque, né, inventou o negócio lá e que ela desmentiu antes da prova. Não, e eu acho até que a Jordana pode ser prejudicada por isso, porque muita coisa que a Ana Paula fala vira verdade do nada, assim. Algumas coisas que ela inventa, coisas que ela bota assim na cabeça do público geral, é muito assim, né? Você vê, tem coisas que a gente viu serem ditas que veio com um peso bem mais forte do que deveria, e algumas coisas que foram faladas muito levemente assim vieram com pesos que, para quem escutou, por exemplo, muitas falas problemáticas que a Milena teve lá dentro, que vieram de cunhos de um lugar de criação dela que, enfim, você pode analisar porque é conservadora, porque foi um lar que... Enfim, da sua escolha entender ou não se é passível de julgamento ou não. Mas, assim, foram ditas na frente da Ana Paula. Coisas que ela poderia ter, inclusive, chamado a atenção dela. Cara, não fala desse tipo de coisa não, porque é um negócio que vai ofender muita gente lá fora e tal, não é legal e tudo mais. Então, assim... Mas isso passa direto, entendeu? Mas uma fofoca torta que foi dita durante uma conversa em que tava o Cowboy e a Jordana falando, sei lá, tipo, de querer desistir, tipo, eu tô cansado e tal, a gente não é favorito, não sei o quê. E virou isso, entendeu? Então, mas aí eu volto que eu acho que, assim, o que faltou um pouco pra Ana Paula foi uma pessoa que fosse um pouco mais equivalente a ela. Eu acho que as pessoas tiveram uma estratégia que, a certo ponto, pode parecer que foi inteligente, que foi aquela de ignorar, né? E ao mesmo tempo, eu acho que meio que virou um jogo que não tinha muito o que fazer, entendeu? Não tinha mais, porque assim, quando chegou na segunda, terceira semana, já não tinha mais. A gente não. Assim, eles não. Mesmo que ele pegasse, por exemplo, a Jordana ontem, ou foi ontem, né? Foi ontem, foi hoje. Destruiu a Ana Paula e o Juliano, assim. Destruiu. Falou tudo que ela fazia, que ela era incoerente, que ela pintava os outros disso, que pintava daquilo. Que o jogo dela era muito sujo. Que ela sempre fazia esse tipo de coisa, tipo assim, de tentar imputar nas pessoas as piores coisas do mundo pra poder, tipo, né, começar a virar verdade e tudo mais. E a Ana Paula não aguentou escutar aquilo, ficou com muita raiva e saiu fora, porque, enfim, não queria escutar. Mas, assim, se a Jordana tivesse feito isso na segunda, terceira semana, até um pouquinho antes, porque a Ana Paula foi desenvolvendo também, não dá pra dizer que ela já fazia isso desde o começo. Acho que a Ana Paula até foi bem paciente com as coisas que aconteceram, mas se ela tivesse reagido e mostrado pro público, ó, essa pessoa é hipócrita, essa pessoa tem esses defeitos, tem essas coisas, não adiantaria, entendeu? Não adiantaria. Não teve munição pra quem fosse contra ela nesse programa. E eu acho que essa é uma parte que me deixa muito triste, porque independente se por exemplo, um cowboy da vida tava ignorando ela, tipo assim, gente, ignora ela, deixa ela fazer as coisas dela e tudo mais. Aí, por exemplo, ela botou todo mundo no Tá Com Nada, foi uma merda, mas o VT que viralizou não foi ela no Tá Com Nada. O Tá Com Nada, inclusive, foi engraçadinho, né? Foi com um trilha engraçado, a Milena falando assim, e se eu comer um negócio ali? Aí ela achei, não sei o que. Ela foi lá e comeu, aí botou todo mundo no Tá Com Nada. Mas o que viralizou... Se eu soubesse que a gente ia Tá Com Nada direto, eu tinha pedido era uma pizza, né? Ou era o brigadeiro, sei lá. Mas isso foi engraçado, porque foi musiquinha engraçada. Só que, tipo assim, o que viralizou nesse dia foi a Jordana empurrando os dominós. Uhum. Com a trilha completamente assim de vilã, sabe? De uma pessoa que tava reagindo a uma situação que aconteceu lá dentro. Que, tipo assim, de certa forma, foi equivalente. Você me botou com fome, eu vou te botar aqui pra tu se lascar nesse negócio aqui, porque eu não posso bater em ti, não posso fazer nada, mas eu posso, tipo, empurrar aqui teu negócio. No dia eu me indignei. Eu falei, caralho, mano, porque eu não tinha visto a parada que ela tinha feito antes. Eu falei, puta merda, olha isso aqui, cara, que coisa escrota que essa menina fez, velho, que mulher idiota. Acabou de dar o prêmio, inclusive eu falei até isso. Acabou de dar o prêmio pra essa mulher, velho. Que, tipo assim, se a Ana Paula não ganhar agora, lascou. Aí eu mostrei pra minha esposa, ela olhou e falou assim, não, mas tu viu o que a Ana Paula fez? Eu falei, não, porque ela e a Milena botaram todo mundo não Tá Com Nada. Aí eu fiquei assim, mas aí foda-se também. Então, isso era eu antes, né? Depois eu comecei a perceber assim, caralho, mas é muito ruim mesmo, brother. As coisas acontecem e as pessoas estão rebatendo de volta e ela tá usando isso como arma. Você pode achar o jogo mais legal do mundo. E eu assim, até certo ponto até achava bacana. Mas depois começou a ficar cansativo pra mim, como espectador.
E depois, quando está chegando nessa parte final, já não tem mais arma pra usar. E aí você vai, tipo, pro cansaço mesmo. O paredão do Jonas, inclusive, ela ficou com medo do Jonas ficar. E ela começou a buscar um negócio que o Jonas fez na primeira semana pra poder queimar ele. Porque ele perturbou a Milena enquanto tava tendo crise, sendo que, tipo, ninguém nem sabia que a Milena tinha crise, e, sabe, foi uma coisa completamente assim. Mas ela usou como arma pra poder dizer, tipo assim, olha, esse cara aqui, ele não respeita as pessoas na crise de ansiedade deles, não acredita em crise de ansiedade, enfim. Então, assim, você vai jogando, vai maquinando, vai tendo essas coisas e tudo mais. E aí, esse jogo funciona nessa edição. Aí, na próxima edição, alguém vai querer ser Ana Paula, certo? Isso acontece toda edição, é o básico. Quando teve Juliette e Gil do Vigor, na edição seguinte teve Eslovênia e Vini, cada um na sua tentativa de replicar alguma coisa, né? Mas o que vai acontecer é, a pessoa que for fazer a Ana Paula vai ser cancelada, provavelmente, né? Se for uma pessoa de fenótipos que não são da Ana Paula, aí vai ser mais ainda. Então, assim, o que a gente tira de lição desse Big Brother é que, infelizmente, o jogo acabou já na terceira semana, na quarta, não lembro direito. E que, infelizmente, a gente não teve. Tipo assim, quem tava pra fazer embate não teve munição, não teve condição de bater de frente. E aí só empurrou com a barriga. Eu acho assim que até a galera foi muito, tipo assim, aguentou muito ainda, tipo, muito tempo, Sim, muitas provas foram dos muito livros. sagazes, né, velho? Ainda conseguiram sobreviver pra caramba, pra ter uma projeção, pra ter uma oportunidade de fazer uma publi, uma coisa diferente. Mas que, infelizmente, é isso. Deixa eu dar só um cortezinho, Betinho, só pra eu fechar ali a janela, porque começou a chover. O meu irmão tá fazendo tarefa 1 da manhã, alguma coisa aconteceu. Ixi. E esse negócio de você vilanizar alguém, eu tava até pensando aqui, tu falou da trilha da Jordana, né? Mas eu tava pensando nos ângulos de câmera dessa edição, né? Porque essa edição, até um pouco mais do que as outras, eu senti que a gente teve muita câmera manual. A gente teve muito dummy nas festas, né? A gente via, então, muita gente, até mesmo os caras sem estar vestido de dummy, os caras vestidos de ninja, né? Filmando a festa por dentro, sempre teve. Mas eu senti que essa edição eles valorizaram muito as imagens feitas por essa galera. E parando pra perceber um pouco como eles filmam a Ana Paula, se tu pegar os memes dela, os memes são todos filmados na linha do olho dela. Então, os memes dela rindo, dela fazendo as caretas que ela faz e tal, dela fazendo um negocinho assim no cabelo, todos são filmados na linha dos olhos, né? E se você pegar os memes do cowboy, geralmente eles são filmados um pouco abaixo, com a câmera inclinada um pouco mais pra cima, né? Dando a impressão de que ele tava se impondo ou se colocando numa posição de enfrentamento, né? Como se ele fosse realmente o comedor de cérebros, né? O manda-chuva lá do grupo. Então, até mesmo a maneira de filmar os participantes cria um pouco da narrativa. E aí cabe a Globo a dizer que não tem nada a ver, não, a edição tenta ser o mais imparcial possível. Só que a gente sabe, um programa, um reality, que ele tem roteirista, ele tem parcialidade, porque o roteirista é um ser humano, por enquanto, né? É a semiótica, né? Eles fazem a semiótica parecer assim, tipo, coloca muitas situações que aconteceram lá dentro que eram para ser pesadas, não tiveram o mesmo peso, não tiveram a mesma coisa. Muitas regras que foram ignoradas no meio do caminho, que eu sinto que eram alavancas para certas coisas acontecerem, né? Sim. Por exemplo, se alguém tivesse violado algum material de Ana Paula, alguma coisa do tipo, tivesse, sei lá, amassado alguma coisa dela, teria uma coisa absurda. E da Milena foi super engraçada, ela melecando as coisas do cowboy, a própria Ana Paula amassando as coisas que meio que levou pra nada. Tipo assim, é realmente uma. É o que eu falo, inclusive, eu converso muito com a Beth aqui, ela fala assim, porque isso aqui, mas eu acho que não é não, amor. Eu falei, amor, o nome é reality show. Tu acha mesmo que a parte do show é só de enfeite? Não é, cara. Eles precisam que a coisa aconteça. Eles precisam que exista um mocinho, um vilão, e que isso seja pré-estabelecido. Eles podem até, no meio do programa, humanizar o vilão, mas ele não pode deixar de ser vilão. Ele não pode deixar de ser a antítese do protagonista. Se acontecer uma situação em que, por exemplo, um Jonas e na época, né, teve um monstro do sino lá que a Ana Paula tava... Inclusive falou diversas vezes, a gente tá muito legal com o Jonas. A gente tem que dar um jeito pra poder, tipo assim, senão ele vai passar e vai ficar. E aí ela sabia disso, tipo assim, quem contou pra ela que ele tava bem aquela semana? Ela falou isso. Ele tá bem essa semana.
E assim, de fato, acho que foi a melhor semana do Jonas em relação ao público geral. Assim, as pessoas, inclusive, estavam assim, tendo um carinho por ele, os próprios eternos, né? Estavam ali gostando mais dele e tudo mais. Então, assim, o que acontece? O que é essa psicóloga que fala tanto? O que são todas essas coisas que acontecem? Eu lembro que antigamente teve um episódio, a própria Sabrina Sato falou que recebia roteiro. E tem uma cena que o Bial tava voltando pro sofá, que a menina esconde um papel debaixo da bunda aqui. Inclusive, você pode procurar essa cena aí, é muito fácil de encontrar. Mas assim, aí muita gente fala, não, mas era antigamente, era outra coisa e tal. Tá top, eu acho que realmente as pessoas não podem manipular tanto a esse ponto. Mas, de certa forma, você tenta, por exemplo, colocar a pessoa no eixo. De dizer assim, olha, isso aqui não tá tão bacana, não. Por que a Milena não tem mais crise? Não tá muito legal isso aí. A galera lá fora não tá gostando muito disso. Sim. Então, tipo assim, você vai colocando dentro do eixo, dentro daquela situação, pra pessoa poder se sentir confortável. A gente sabe, por exemplo, numa edição do Davi, que o Boninho falou pra ele que ele tava bem, né? Pra ele não desistir. Cara, não desiste, cara. Pô, cara, você é favorito, para com isso. Então, assim, todo mundo escutou, né? Então, não é uma coisa fora do comum, a gente não tá, tipo, com um chapéu de alumínio na cabeça. As coisas acontecem, eles querem que o show aconteça. Mas para que o show aconteça, eles precisam que algumas peças sejam sempre colocadas num patamar em que exista um enredo. Se não tiver enredo, aí vira qualquer coisa. Perfeito. Pra gente finalizar, Lucão, já que a gente tá indo aqui pra reta final, a gente já tem aqui definido, então, chegamos a esse consenso de que Jordana sai nesse paredão, né? Então ficaremos com o boneco Ana Paula, Tia Milena e Juliano ainda na casa. Teremos uma dinâmica, provavelmente uma prova de resistência, que vai definir aí o finalista, assim como é feito há vários anos, né? Vamos supor, então, que boneco passe, boneco chegue na final, né? Num paredão entre Tia Milena, Ana Paula e Juliano. Quem tu acha que sai nesse paredão? Quais tu acha que vão ser os finalistas? E não adianta eu te perguntar quem é que tu acha que vai ganhar o Big Brother, porque é muito claro, né? Muito óbvio, é uma pergunta besta. Mas qual tu acha que vai ser a final junto com o boneco, caso ele ganhe essa prova de resistência? A torcida da Ana Paula já está aparelhadíssima para queimar a Tia Milena nessa reta final. Juliano não tem nenhuma chance de sequer chegar em primeiro lugar. Não por uma questão, tipo assim, sei lá, de desmerecimento dele ou qualquer coisa do tipo, mas é porque ele é tão sem graça, ele é tão assim, que tipo assim, pra torcida da Ana Paula, uma reta final, Ana Paula, Boneco e Juliano, acho que é o sonho molhado do Renault, entendeu? Porque assim, não tem tipo, a menor parada, mas uma Tia Milena pode puxar a torcida de uma torcida engajada. Pode acontecer um Thelma Assis 2.0, que foi aquela final do Big Brother 20, que foi a Thelma contra 2 camarotes e ela conseguiu vencer, né? Venceu no braço praticamente, porque as pessoas, tipo... A Manu Gavassi pediu, né, pra que votassem na Thelma. Mas a Manu Gavassi, ela pedia muita coisa, ela encheu o saco de muita gente. Ela era uma pessoa que ela era anti-programa, entendeu? Ela era tipo os meninos do Arthur Aguiar, que não queriam ganhar prova, não queriam fazer nada, não queriam ser líder. Ela era desse nível aí. Mas eu acho assim que o Boninho não ia querer que um camarote vencesse o Big Brother no primeiro Big Brother de camarote. Pra não ficar muito assim... Até pra edição seguinte, ninguém ficar com medo. Tipo assim, mas eu sou pipoca, eu não vou ganhar nada não. Então bota a pipoca pra vencer e tá tudo certo. Mas se não aconteceu manipulação, aconteceu o fenômeno que eu tô falando. Que é uma pessoa que merecia mais, que tinha menos recursos, uma pessoa que precisava do... Não que a Thelma não precisasse, mas que ela é médica, né? Mas assim, entre Thelma, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, coitada da Thelma. Então, eles direcionaram pra isso. Então, a torcida da Ana Paula, meu amigo, você pode ter certeza que qualquer pum que a Milena soltar fora do caminho, vão tentar cancelar ela, vão tentar fazer algum tipo de coisa, o que é muito triste, porque é uma pessoa que desde o começo agarrou com a Ana Paula e ficou, né? E o Juliano, que só enxergou como o jogo estava acontecendo e carrapatou na Ana Paula, tá chegando, né? E é o filhinho dela, né? Então, assim, ela vai com certeza querer, a torcida vai querer ficar com o Juliano.
Então pode ser que a tia Milena, inclusive, pegue uma rejeição grande, porque as tias do sofá não gostam muito dela. Então vai juntar a fome com a vontade de comer, e aí, um abraço. Perfeito. Eu acho, inclusive, que a única forma do trio não ir pra final, né? Do trio Eterna ir pra final, é realmente se o boneco ganhar essa última prova, porque independente da formatação desse último paredão, né? Se vai ser boneco Juliana e tia Milena, boneca Ana Paula e Juliana, boneco tia Milena e Ana Paula, independente, ele sai. O boneco sai. Não, isso então, é o boneco, ele precisa ganhar essa última prova pra gente ter uma final que vai quebrar os bolões, né? Porque acho que 70% aí dos bolões devem estar apostando na final eterna, né? Então, eu particularmente gostaria muito de ter, já que a gente não vai ter uma Jordana na final, já que a gente não vai ter uma Panquequinha na final, gostaria que pelo menos o boneco, que passou tanto tempo na geladeira, fosse pra final, pra gente ter ali uma graça, entre 1 milhão de aspas, uma competitividade ali diferente, enfim. Eu sou o bonequeiro, você tá ligado, certo? Não larguei a mão do boneco, eu falei que ele é uma plantinha, bichinho, infelizmente, né? Você sabe que o Pinóquio veio de uma planta, então sim, ele é o boneco perfeito. Ele é um boneco de madeira, um boneco que dá frutos. Mas é inegável que é um personagem que teve algum enredo dentro da casa, que teve um conflito grande, inclusive, né? Que rendeu diversos memes engraçados. E tem o Juliano, que eu acho que não merecia estar nessa reta final, que foi um personagem muito blazer, que surfou muito em favoritos no plural, porque quando ele chegou, ele viu que tinha um Babu. O Babu era maravilhoso para você surfar junto, porque, enfim, levou um priol canceladíssimo a um ponto em que foi para um paredão de recorde, né? Só indo junto com o carisma do Babu. Quando ele percebeu que ele não dava muito pé, que viu que a Ana Paula estava na movimentação, Ana Paula, e ficou até o final. Então, é um personagem que, pra mim, um jogo extremamente covarde, um jogo que, enfim, não agrega, só brigou com mulher lá dentro. E os poucos homens que ele teve conflito, que era o Jonas ali, ele basicamente falava e se escondia atrás de alguém. Então, tipo assim, uma pessoa... Enfim, vai acontecer... Essa prova provavelmente vai ser de resistência, porque é uma tendência de todo Big Brother. Eu acho que é justo que a última prova, a que vai te levar pra final, seja uma prova em que tu vai dar o sangue, vai dar a vida, vai dar o suor. E não espere que a Ana Paula vai dar a vida, vai dar o suor, porque ela sabe que ela já é favorita. Então, tipo, já descarte ela aí da liderança. Tia Milena também tem uma soberba bem grande de achar que é uma das grandes favoritas, então provavelmente também não vai dar esse sangue todo. E aí tem o Juliano, que o sonho da vida dele é ganhar uma prova de resistência, então provavelmente vai ficar entre os dois. E eu sou boneco. É isso aí. Eu acho que vai dar boneco também. Tomara. Mas cenas para os próximos episódios, na verdade pro próximo episódio, que será o último desse spin-off. Cara, eu vou te dizer um negócio. Deu muito trabalho fazer esse negócio aqui, viu? Imagina, eu acho que... no meio da semana. Na verdade, desde antes da primeira semana, né? Porque quando saiu a lista, a gente fez o primeiro episódio. Diga assim, no meio da semana, a gravação no meio da semana. Então, isso é. Difícil, e assim, né? Estamos gravando nesse momento, por exemplo, 1h da manhã. E é porque esse episódio é um episódio mais curto, né? E aí, geralmente, são 2 horas de episódio, 1h40, enfim. São episódios bem mais longos. Então, deu muito trabalho, mas foi muito gratificante fazer, porque a galera abraçou bem legal. Assim, inclusive, quando a gente falou do boneco na geladeira, a nação bonequeira do Leonardo Boneco foi lá no YouTube, me deu uma esculhambada. Aí eu tive que apagar alguns comentários. Mas, sério de verdade, eu tive que apagar uns comentários porque estavam muito além, pô. Só que era tipo umas 6 pessoas, né? Mas foi muito legal, assim, ver que a galera tava realmente comprando a parada. Enfim, foi muito divertido fazer espero que eu seja uma pessoa bem quicha na nação bonequeira. Mas semana que vem teremos aí o último episódio. Lucão, muito obrigado por topar fazer mais este aqui. Conto com você também no episódio final, né? Acho que no episódio final teremos aqui 4 personagens que foram cruciais para esse programa acontecer. Faço já esse convite a você. Quero fazer o convite também
a Well, né? Que o Well estará aqui, se tudo der certo também, fazendo os comentários. E quero chamar também a Ana, né? A Ana que representou aí todas as mamães desse país, as mamães Big Brother. Ela que é mãe da Falcon, que também participou daqui, né? E tem sempre um contraponto aí pra fazer com a gente, um antagonismo. Ela tem umas opiniões bem diferentes da gente, acho que é bem legal, complementa bem o programa. Legal. Então, se a gente conseguir formar esta equipe pra final, eu acho que vai ser um fechamento perfeito. Lucão, muito obrigado novamente, deixa aí o seu jabá e aproveite esses minutinhos aí que são seus. Sou o Lucas e Lucas aí em todas as redes sociais, não me procure no Twitter, não vale a pena, mas no Instagram tô aí, fotos do meu filho, lindo, maravilhoso, e tamo junto, né, tamo aí fazendo vários trabalhinhos aí, Betinho e eu, a gente tá sempre nos projetos, então se você, né, considere aí a estar acompanhando nossos trabalhos aí, siga tanto eu como o Coalinho aí, a gente tá sempre together. É isso, valeu Lucão, Valeu. E valeu a você que acompanhou a gente até aqui, mais um episódio, mais um surto coletivo. Se você tá gostando desse spin-off, gosta do Devaneios Marsupiais, considere apoiar a gente a partir de R$1 em apoia.se/Devaneios Marsupiais. Lá você vai ter várias categorias de apoio. Lançamos finalmente a categoria nova, onde tem a recompensa física, camisa do podcast, vai estar rolando aí para quem apoiar. É a categoria mais alta, eu sei, mas caso você queira a camisa sem precisar apoiar lá pelo Apoia-se, né, que é uma categoria bem mais alta, fala comigo que a gente consegue fazer um abatimento bem legal no preço da camisa, fica show de bola para todo mundo. E se você, obviamente, não puder ajudar com essa quantia maior, consiga apoiar com R$1, R$5, R$10, vai ser muito bem-vindo, a gente agradece demais aí, pra gente continuar produzindo aqui com qualidade, com frequência principalmente, que é o que mais importa, né? A gente tentar manter isso aqui semanalmente no ar, com a mesma qualidade, com convidados sempre cada vez melhores, né? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que já vem apoiando, muito obrigado a você que vai apoiar. Semana que vem, último episódio de Surtos Coletivos, e na quinta-feira, provavelmente vai sair episódio novo aí do Devaneios Marsupiais. Confesso a vocês que não tenho mais episódios gravados no bolso, então terei que gravar um episódio. Acabaram os episódios gravados, né? Acabou a gordurinha. Acabou a gordurinha, vamos ter que fazer isso de novo, porque o negócio aqui chegou na situação crítica. Mas é isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.